outras palavras. Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? Da minha solidariedade para os que sofrem por preconceito por causa de sua pele, de sua religião, de seu comportamento sexual, enfim, minha solidariedade. Tenho muita admiração pelos descendentes de africanos e pela sua cultura, especificamente, né? Muito bem. Agora, sou o professor Júlio César, você está aqui no canal Outras Palavras, seja bem-vindo. Por favor, escute o que a gente tem a dizer. Se você concordar ou discordar, não importa, deixe sua opinião educada. Se você quiser nos ajudar, compartilhe. Dá like! E nos ajude com o seu like, se inscreva no canal, se for de seu interesse, enfim, né? A gente está aqui para falar sobre coisas, às vezes, indigestas, como as que nós vamos falar hoje, tá? Se eu pudesse aqui, eu ficava aqui falando de Fernando Pessoa, de Clarice Lispector, de Vinícius de Moraes, Gal Costa, entendeu? Mas a vida é cruel. E eu tenho que falar dessas porcarias que eu vou falar hoje. Muito bem. Chega desse negócio, esse lance de fake news. Vamos chamar as coisas pelos nomes corretos. Porra de fake news, coisa nenhuma. Fofoca, mentira sórdida, calúnia, desinformação programada, difamação. É verdade. Faz mais de um século que esse tipo de sacanagem existe no Brasil. Mas foi com a evolução da tecnologia de comunicação, e-mail. Você se lembra dele? E-mail. Depois mensagem por celular, depois redes sociais, WhatsApp, né? Foi depois disso aí que esta função se profissionalizou. Sim, se profissionalizou. Tem gente que se especializou em viralizar mentiras e ganhar a vida com isto. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Recentemente se tornou muito conhecido o tal Gabinete do Ódio de Carluxo Bolsonaro. Acontece que antes dele existiu a máquina petista de triturar reputações, que funcionou a todo vapor com seus blogs sujos, sustentados com leite de pata da publicidade oficial durante os governos Lula e Dilma. E a sua vagabunda capivara. Eu poderia bem fazer muito bem como a maioria, ficar aqui muito chique falando de blá, blá, blá. A maioria prefere se calar diante das mentiras que só afetam pessoas de quem a maioria não gosta, entendeu? É verdade. Mas eu não sou assim. Eu gosto dos que têm fome da verdade, dos que secam de desejo pelo que é correto, dos que ardem pela ética. É por isso que eu costumo fuçar no lixo da fofocaria profissional para expor suas entranhas e suas farsas. Se você não gosta que eu faça isso, me desculpe. Lamento muito. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É isso. Vejamos alguns casos, alguns exemplos desse lixo que eu andei remexendo, tá? Para trazer aqui para vocês. Preste atenção como é fácil enganar as pessoas no Brasil. E as pessoas também têm suas culpas, porque elas saem espalhando as coisas sem sequer pensar assim, será que isto é verdade? Não, o que importa é espalhar. Eu selecionei 3 casos principais aqui. Veja só. O caso do Helicoca. Helicoca? Helicóptero transportando cocaína. Helicoca. A apreensão de 450 quilos de cocaína em um helicóptero no final de 2013 provocou um alvoroço danado. Por quê? Porque esse aparelho, esse helicóptero, era propriedade
do senador Zezé Perrella, e isso ele era aliado político de Aécio Neves, então candidato a presidente da República contra Dilma Rousseff, na época. Isso pautou as eleições de 2014. Cara, eu vi uma colega minha, professora, falar do Aécio traficante, se quer saber ou procurar saber, será que isto é verdade? Para ela não importava se era verdade ou não. O importante para ela era difamar o candidato que estava tendo a ousadia de concorrer com Dilma Rousseff e com o PT. Dilma, coração valente. Os babacas acreditaram nessa conversa mole. Pois muito bem, e essa história, Aécio Neves tem um monte de defeitos, nunca foi santo, mas essa história do Helicoca não tinha nada a ver com ele, nem com o Zezé Perrella, que era o dono do helicóptero. Entendeu? Tem uma reportagem magnífica sobre isso na revista Veja, tem uma na revista Isto É, na revista Época, entendeu? Tem reportagens fantásticas sobre isso, contando com riqueza de detalhes, né? Em 2013, preste bem atenção, novembro de 2013, quando os traficantes foram presos em flagrante com o helicóptero do senador Zezé Perrella, eles já estavam sendo monitorados pela Polícia Federal há tempos, entendeu? A prisão foi apenas o último ato nesse processo todo. Graças às escutas telefônicas da Polícia Federal, os policiais federais conheciam todos os detalhes dos passos dados pela quadrilha de traficantes. Segundo a transcrição dos grampos, o helicóptero que foi buscar cocaína no Paraguai teve uma pane e pousou numa fazenda em Avaré, no interior de São Paulo. Aí eles ficaram procurando um helicóptero para substituir aquele. Então o sujeito lá, um deles, um piloto lá chamado Alexandre Oliveira Júnior, sugeriu o nome do colega Rogério Almeida Antunes, que era o piloto do helicóptero do senador Zezé Perrella. E o Júnior ligou para o Perrella, o Júnior ligou para o piloto do Perrella e eles combinaram o preço. E ele receberia 50 mil reais para ir buscar a cocaína. E é claro, ele foi nas ligações você vê claramente que o cara o Júnior orienta o Antunes para que os Perrella, os donos do helicóptero, nem sonhassem com aquilo. Ele tinha que mentir. Antunes disse aos Perrella que precisava levar o helicóptero para São Paulo para manutenção. E aí ele então, no dia 20 de novembro de 2013, 20 de novembro, como hoje, ele decolou para o Paraguai para buscar a cocaína. 2 delegados da Polícia Federal que trabalhavam no caso deram entrevista para a revista Veja, para a revista Época, enfim, e disseram o seguinte: não havia qualquer indício de que o senador José Perrella ou qualquer familiar dele ou qualquer outra pessoa fora a quadrilha estivesse envolvido nesse caso. Nós já tínhamos conhecimento antecipado de cada passo da quadrilha. Portanto, os Perrella, que não são boa bisca, e muito menos Aécio Neves, nada tinham a ver com isso. Mas a máquina de destruir reputações petistas espalhou isso, e colegas e pessoas comuns ficavam... Uma vergonha. Vamos a um outro exemplo. Carla Zambelli, prostituta na Espanha. Isso é bem, provavelmente quem iniciou essa boataria foi Joyce Hasselman, que era muito amiga dela e que depois brigaram, elas se desentenderam, aí foi um negócio de lavar a roupa suja uma contra a outra, uma esculhambação só. E essa história foi ampliada pelo senador Aziz no episódio velho. O senador Aziz devia ter vergonha de ter feito o que fez. E quanto a você espalhar que a tal Carla Zambelli foi prostituta na Espanha, bastava dar uma olhadinha no currículo dela e naquela rede social de profissionais, LinkedIn,
né? E lá tem que entre 2003 e 2006 ela trabalhou na RPZ Consultoria na Espanha. Era uma graduadíssima profissional e muito bem paga. Não precisava ser prostituta. Lá ela conheceu um rapaz, um homem, um cidadão, sei lá quem era, porque ela se apaixonou, eles tiveram um romance, ela teve um filho dele. Ele nunca assumiu o filho, mas isso aí é outra história. Quantas mulheres criaram filhos sem o homem que ajudou a fazer, né? Tem uns que só ajudam a fazer, né? Muito bem. Então, antes de entrar para a política, a tal Carla Zambelli trabalhou 20 anos no setor privado, na área de consultoria e gerente de projetos. Ela, Carla Zambelli, já falei muito mal dela aqui, vou continuar falando, ela é um desastre político, ela fala uma merda depois da outra, uma bajuladora de Jair Bolsonaro, uma provocadora de aglomeração sem uso de máscara, aquela história dela perseguir uma pessoa na rua com a arma na mão, feito uma doida. Tudo isso é nojento, tudo isso tem que ser reprimido, tem que ser criticado duramente. Agora, essa história de acusar a tal Zambelli de ter sido prostituta na Espanha, como ela mesma disse certa vez, ela foi até inteligente, se eu tivesse sido prostituta, eu não teria por que ter vergonha. Eu também acho que não. Uma pessoa que se prostituiu, sabe Deus por que motivos, isso é um problema dela, entendeu? Sendo uma pessoa pública, seria tão fácil assumir logo, eu fui prostituta na Espanha, porque isso acabaria sendo descoberto, ou acabaria sendo inventado, como foi aí. Esse negócio de inventar que a criatura foi prostituta para tentar diminuí-la é misoginia e é uma ideia abjeta, nojenta. Muito bem. E agora nós temos o caso mais recente de André Janota. Desculpe-me. André Janones, do Avante, Minas Gerais. Parece que esse cara pode mentir à vontade sem medo de ser punido. Eu acho que sim. Veja aí esta imagem. Você viu aí? Ele sabia que quem tinha pedido a suspensão do piso nacional da enfermagem havia sido a Confederação Nacional de Saúde, uma entidade que representa os hospitais privados e que pediu isso ao STF, e o ministro Luiz Roberto Barroso, no meu ponto de vista erradamente, mas concedeu a suspensão do piso salarial. O Janones sabia disso. Todo mundo, bastava olhar lá, o documento tem. Mas note que ele diz que se combate mamadeira de piroca com mamadeira de piroca. Calma. Bom, ele que entende de mamadeira de piroca, eu não entendo disso, mas ele que entende deve saber, né? É verdade. Olho por olho, dente por dente. Ele manda espalhar, mesmo sabendo que é mentira. E cadê o cara de briba? Nem apareceu. Veja outro exemplo do mesmo Janones. Um monstro, meu Jesus amado. Viu aí? É falsa esta informação de que o governo Bolsonaro destinou 13 milhões de dinheiro público ao Instituto Paraná Pesquisas, etc. Esse valor de 13 milhões se refere ao valor total que foi licitado para pesquisas quantitativas e qualitativas, conforme o pregão eletrônico em março deste ano. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma cópia do pregão. Veja aí. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Como você pôde ver aí por este pregão, que era tão fácil conseguir, eu consegui e Janones não conseguiu. Ora, mas que conversa mole. Ele sabia, óbvio que sabia. O Instituto Paraná venceu a licitação do lote referente a um pouco mais de 1.600.000. Vale ressaltar,
porém que tudo isso foi licitado, mas não foi contratado. Portanto, não saiu nenhum dinheiro dos cofres públicos neste caso. Mas Janones bota como verdade uma coisa que ele sabe que é mentira. E mais uma vez eu sou obrigado a perguntar, e cadê o cara de Briba? Sim, porque Alexandre de Moraes é tão ágil em uns casos e completamente inoperante em outros. É verdade. Né? O cara de Briba. Pelo visto, Janones pode mentir à vontade sem ser punido. Talvez seja ele o único brasileiro a desfrutar dessa prerrogativa, uma espécie de foro privilegiado na era da desinformação. A licença para mentir lhe é garantida em nome do combate ao bolsonarismo, ao carluxismo. É como se um erro compensasse o outro, né? Então, o carluxismo não é mais do que uma atualização da máquina petista de triturar reputações que, pelo visto, vai voltar agora repaginada e mais poderosa ainda sob o comando do glorioso Janones, com a sua cara de rato de desenho animado. Ele parece o ligeirinho do desenho animado. Eu acho que sim. Meus queridos. Por mim, esse negócio de fake news, eu estou usando o nome errado de novo, essa fofocaria suja, essa difamação, essa calúnia, essa indústria da mentira para prejudicar alguns e beneficiar outros, isso devia ser varrido da vida pública brasileira. Mas, não, infelizmente, parece que só eu que penso assim. O cara de Briba parece que só enxerga mentira de um lado, o outro lado não mente. Os dois mentem. Tristemente. Vergonhosamente. A história se repete, como dizia Karl Marx. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Napoleão III por Napoleão I. O sobrinho pelo tio. E agora, Janones por Carluxo. É isso aí.